Eu queria compartilhar com vocês, nessa noite, no Evangelho de Marcos, o capítulo 8, a partir do versículo 27. Eu vou me ater ao versículo 34 e 39, mas eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 27. Marcos 8, a partir do versículo 27. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizes o homem que sou eu? E responderam: João Batista, outro Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreende a Pedro e lhe disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, por causa das minhas, quem quiser, pois, salvar a sua vida, quem quiser salvar, pois, a sua vida, Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa do evangelho, a salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhes também: Em verdade vos digo que os que aqui estão comigo não provarão a morte, sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. Amém. Amados, a partir do capítulo 8, do versículo 27, chegamos à metade do Evangelho de Lucas. E a primeira metade desse Evangelho de Lucas, de Marcos, trata da identidade de Jesus, de quem foi Jesus. Os discípulos tinham visto demonstrações sucessivas da autoridade em palavras e ações de Jesus. Não somente isso, mas os discípulos também haviam sido ensinados sobre o reino de Deus através de parábolas. Mas quando nós chegamos na segunda metade do Evangelho de Marcos, Jesus começa a mudar o seu ensino. Jesus começa agora a focar o seu ensino sobre a sua paixão. Jesus caminhava para Jerusalém e ele começa a esclarecer as exigências do Messias. Não somente isso, mas o texto que nós lemos também, ele fala das exigências daqueles que querem seguir a Jesus. Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos e pergunta: Quem diz os homens que eu sou? E eles dizem a Jesus, alguns dizem que o Senhor é o João Batista. João Batista era um contemporâneo de Cristo, que morreu no tempo de Cristo. Alguns dizem que o Senhor é o Elias. Elias, havia toda uma expectativa escatológica da vinda do Messias sobre Elias. E outros diziam outros profetas. Com certeza Jeremias. Mas Jesus
muda o foco da pergunta. E agora ele pergunta aos seus discípulos: e vós, que dizes que eu sou? E o texto nos diz que, respondendo Pedro, lhe diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Pedro é assertivo na resposta. Os discípulos reconhecem que aqueles que estão de frente dele é o Messias prometido. Mas ficará claro para nós, nos versículos que se seguem, que os discípulos ainda tinham noções erradas em relação ao Messias. E isso a gente vai ver mais na frente. E o versículo 31 diz que Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, o núcleo do sinédrio, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Essa é a primeira das 3 predições que Jesus fala da sua morte e ressurreição. Ele volta a ensinar isso aos seus discípulos no capítulo 9 e no capítulo 10 de Marcos, pois Jesus agora passa a dedicar-se a explicar a exigência do Messias, que está a caminho de Jerusalém. Mas Pedro não consegue conceber um Jesus sofredor. Pedro não consegue conceber um servo sofredor. E ele repreende Jesus. Mas a gente precisa entender que Pedro ainda estava muito preso a conceitos judaicos de um Messias que viria para libertar o povo de Israel, o Messias davídico. É por isso que Jesus, a partir da metade desse evangelho de Marcos, ele se dedica a ensinar aos seus discípulos a exigência do Messias. E as exigências do Messias o levavam à cruz do Calvário. E o texto diz que Jesus, olhando para Pedro, repreende a Pedro. Diz a Pedro o seguinte, que naquele momento, Pedro estava sendo um instrumento de Satanás. Não havia nada de questão de possessão, não é isso? Mas dizendo a Pedro: Pedro, tu cogitas das coisas de homens, mas não das coisas de Deus. E no versículo 34, o texto nos diz que então, convocando a multidão juntamente com seus discípulos. Até aqui nós não sabíamos que existia uma multidão. Nós vamos lendo o texto e não nos deparamos com a multidão. E pasmem, nós estamos falando de Cesareia de Filipe. E até na Cesareia de Filipe, o nome de Jesus já era conhecido. E essa multidão o acompanhava. E suas palavras são tanto para os seus discípulos, os cristãos, como são também para aquela multidão que ainda não tinha se rendido a Cristo. E esse discurso de Jesus que se segue agora são de extrema importância para os discípulos, no sentido para que eles tivessem uma noção exata e correta do que realmente é o reino de Deus, mas também de extrema importância para a multidão. Pois a multidão que seguia Jesus não tinha ainda compreendido o alto preço de seguir a Jesus. E há muitas pessoas hoje seguindo Jesus, sem compreender o alto preço de seguir o Mestre. Na verdade, de agora em diante, ninguém poderia dizer que tinha seguido o Mestre sob falsos atrativos. Que tinha seguido Jesus porque buscava os seus interesses pessoais. Que tinha seguido a Jesus porque buscava as suas cobiças, porque tinha seguido a Jesus porque buscava as suas ambições. Entenda uma coisa: Jesus nunca buscou atrair ninguém, oferecendo um caminho fácil. Ele começa o sermão do monte dizendo que existe um caminho, e o caminho que leva a ele é um caminho estreito. A séria exortação que Jesus faz, deixa isso bem claro para a gente nessa noite. Jesus só tem um tipo de seguidor, que se chama discípulo. E ele ordenou a sua igreja
para que a sua igreja faça discípulos. Mateus 28:19 diz: ide a todas as nações, no nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer não parte das Escrituras, mas a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Eu creio, amados, que a igreja tem falhado muito nisto, de ensinar todas as Escrituras à igreja. Jesus deixa bem claro aqui as exigências daqueles que foram chamados para ser discípulos de Cristo e querem segui-lo. E ele disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. A primeira coisa que o Senhor nos leva a refletir nesta noite, que existe uma exigência em seguir a Jesus. E a primeira dela é negar a si mesmo. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara. A salvação é um ato da graça de Deus. Não há nada meritório em nós para que possamos ser salvos. Nada. É um ato da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porém, seguir a Jesus envolve tudo o que temos. Tudo o que temos. Mas o que significa então negar a si mesmo? Negar a si mesmo não é uma negação ascética, a qual nós nos fugimos do mundo para não nos depararmos com o pecado do mundo, e isso já ocorreu dentro da história da igreja, embora muitas coisas no mundo nós como cristãos devemos nos afastar. Mas negar a si mesmo é o fim da soberania do eu, é o fim da soberania do Dinister, da Carla, da Joyce, e a centralidade de Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos mudar o centro da nossa visão. Não é mais a minha vontade. Agora a minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor. Porque Cristo não é apenas o meu Salvador, mas Ele também agora é o meu Senhor. É permitir que Jesus reine supremo na nossa vida, onde antes que reinava supremo era o nosso eu. Quando nós olhamos para a nossa realidade, e nós podemos ver uma mudança cultural, uma cosmovisão deste mundo, influenciando também os cristãos. Por mais que muitas das vezes nós não compreendemos isso ou não achamos isso, ou achamos que estamos em isento disto. Mas essa sociedade nos impõe que se nós não conquistarmos certas coisas, como reconhecimento, como sucesso, dinheiro, fama, nós não temos valor nenhum neste mundo. É assim que pensa essa sociedade em que vivemos. Infelizmente, essa influência chegou às igrejas. Pois a centralidade não é mais Deus, mas sim o homem. Há muitos líderes que têm negociado os princípios bíblicos. Isso é muito sério. Por suas ganâncias. Para ter igrejas lotadas. Eu não tenho problema nenhum com igrejas lotadas, desde que o genuíno evangelho esteja sendo pregado. Para se tornar reconhecido e tornando a igreja num grande negócio. Tornando-se proprietário e muitas das vezes uma figura intocável. Esquecendo quem é o administrador da igreja, dos negócios da igreja, é Deus. Quem é o verdadeiro proprietário da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais me entristece é que para defender os seus interesses,
eles acabam ensinando um pseudo-evangelho, um evangelho falso, um evangelho da prosperidade. E o mais triste disso tudo é que as pessoas acreditam nessa mentira. Estão tão cegos que não percebem que já não parece nem mais com a igreja de Cristo. Tamanha seriedade disso. O que Jesus quer nos ensinar, amados, é que se os seus planos forem um fim em si mesmo, e não para glorificar a Deus, então Jesus não passa de um interesse ou um meio para você alcançar os seus interesses. Se tudo que você faz na sua vida não é para glorificar a Deus, algo está errado. Lembra de Pedro? Pedro não consegue conceber um rei sofredor. Porque os planos de Pedro eram vitória e vitória, não incluía sofrimento. Mas Pedro vai entender isso. E mais na frente a gente vai ver isso. Eu quero dizer, amados, que o seu valor e singularidade está em Cristo. O seu valor se baseia não em status, não em seus títulos acadêmicos. Eu não vejo problema nenhum em você ser mestrado, que você busque o seu doutorado. Meu sonho é fazer o meu mestrado dentro da área de teologia, mas que tudo isso seja para a glória de Deus. Pois o seu verdadeiro valor, meu querido, está na cruz do Calvário. O seu verdadeiro valor está naquele que te amou e morreu por você naquela cruz. Você é o embaixador de Cristo aonde quer que você vá. Compreenda isso. Aonde quer que Deus te coloque, ali está o embaixador de Cristo. E as pessoas vão entender que ali está o reino de Deus. O verdadeiro discípulo compreende isso e busca promover a glória de Deus em tudo que faz. Pois Cristo é o centro da sua vida. Pois o Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Por isso precisamos nos entregar por completo. De outra forma não podemos seguir a Jesus. Isso é muito sério o que Jesus está dizendo. Quando ele diz negar a si mesmo. Infelizmente, amados, muitos hoje querem seguir a Jesus, mas não como ele ensinou. Querem milagres. E eu creio que Jesus faz milagres hoje. Eu creio que Jesus cura hoje. Não tenho dúvida nenhuma disso. E você pedir por milagres é um direito legítimo seu. Como é um direito do Senhor também dizer, a minha graça te basta. Mas as pessoas hoje querem milagres, mas não querem arrependimento. Querem prosperidade financeira. Eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui que você não possa ser próspero, entenda isto. Mas você precisa dizer ao dinheiro quem é o seu Senhor. Querem prosperidade financeira, mas não querem renúncia. Porque tudo que temos pertence ao Senhor. Na verdade, eles querem um paraíso na terra. As igrejas hoje não mais falam da volta de Cristo, porque ninguém mais quer ouvir da volta de Cristo. Mas o paraíso que o Senhor nos prometeu, esse paraíso não é na terra, é no céu. Muita gente hoje quer o glamour do evangelho. Hoje é normal você olhar alguém e dizer, olha, eu sou evangélico. Mas essa pessoa não entendeu que ser evangélico significa também tomar a sua cruz. E vai para os meios de comunicação com uma vida de qualquer jeito. E diz, eu sou evangélica. Na verdade, ela não entendeu as Escrituras. E aí, Jesus nos leva ao segundo ponto da exigência do discipulado. Que é, tome a sua cruz. O sentido bíblico, quando nós falamos de tome a sua cruz,
E nós às vezes associamos isso com aflição, com fraqueza, uma doença, um filho rebelde, um casamento feliz, mas não é isto. Nós precisamos entender o que o autor queria dizer e que o público da época que escutava entendia o que Jesus estava dizendo. E quando Jesus diz aqui, tome a sua cruz, na época de Jesus essa expressão era muito clara para qualquer pessoa que ouvia, porque significava, na verdade, uma pena romana por meio da crucificação. Todos eles entendiam isso. E diferente de outras formas de execução que existia na época, a crucificação era aplicada quando se queria tirar do criminoso não somente a sua vida, mas também expô-lo à humilhação e ao sofrimento. O que significa então tomar a sua cruz? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Significa literalmente você estar disposto à humilhação, à rejeição e o sofrimento. E se necessário for, morrer por causa de Cristo e do Evangelho. Eu sei que isso não parece fácil. E realmente não é. Essa interpretação também não pode ser entendida erroneamente. Deixa eu explicar uma coisa aqui. O nosso sofrimento, a nossa morte, se necessário for, é por amor a Cristo e o amor ao Evangelho. Ok? A morte de Cristo foi pelos nossos pecados. Foi uma morte expiatória. Foi uma morte para nos reconciliar com o Pai. A nossa morte é porque nós o amamos. E porque amamos a Tua palavra. E se necessário for morrer por Cristo, nós morreremos. Entenda que esses homens que aqui estão ouvindo isso, entenderam isso muito bem. Segundo a tradição da igreja, quando eu digo tradição da igreja, não estou me referindo às escrituras, mas documentos que a igreja escreveu. 11 discípulos se tornaram mártires. João foi o único que morreu de velhice. André, após a morte e ressurreição de Jesus, segundo a tradição, começou a pregar na Grécia, onde foi martirizado em uma cruz que tinha uma forma de X. E a partir de hoje, esse instrumento de tortura começou a ser conhecido como a cruz de Santo André, porque esse homem morreu dando a vida por Cristo e para o Evangelho. Filipe, antes da sua morte, pregou o Evangelho na Ásia Menor. E Filipe, ao pregar o Evangelho, converteu uma mulher de um cônsul romano. E esse cônsul romano, quando soube que a sua mulher havia se convertido pela pregação de Filipe, mandou prender Filipe e mandou matá-lo de forma cruel. Filipe morreu por causa do amor do Evangelho. Matias se tornou missionário na Síria, onde acabou sendo queimado numa fogueira por causa do Evangelho. Pedro, que no ano de 67, durante o governo de Nero, foi condenado à morte por crucificação e disse que ele não era digno de morrer como seu Senhor e pediu que morresse de cabeça para baixo. Paulo, para mim, o grande teólogo de todos os tempos, preso em Roma. A diferença de Paulo para Pedro é que Paulo era um cidadão romano. E para o cidadão romano, morrer de cruz era algo humilhante. Por isso, Paulo não passa por isso. A sua sentença foi a decapitação. Esses homens entenderam que a sua vida valia a pena se fosse por Cristo. Nós precisamos entender isso, amados. Aqui nós apresentamos, a jovem apresentou a Hélida. Eu conheço a Hélida lá da Trindade. Mas
em outras partes do mundo, onde o evangelho nesse momento está sendo pregado, numa nação hostil ao cristianismo, muitos cristãos sabem o que é o risco de humilhação, de sofrimento e até a morte por causa de Cristo. E nós sabemos disso, e nós temos ouvido e visto noticiários sobre isto. Eu estou diante de 2 advogados aqui, que são os pastores da igreja. No Brasil não existe uma perseguição declarada, né? Porque temos a liberdade de culto, segundo a nossa Constituição. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas existe uma perseguição diferente, e a gente precisa estar atento a isso. Uma perseguição contra os nossos valores cristãos inegociáveis. Por vivemos uma fé que o mundo despreza e ridiculariza. Então levar a cruz também se tornou um símbolo de suportar a rejeição e a perseguição por sermos contra todo tipo de pecado, por sermos contra a corrupção, seja ela de quem for, por defendermos a família segundo o padrão de Deus, por ser contra o aborto, por combater essa ideologia de gênero. Deus fez macho e fêmea, de ser contra agora uma linha de cristãos progressistas. E pasmem, cristãos felizes com a matança de ímpios. Nós somos outro povo. Nós não amamos a morte de pessoas. Falo isso com toda a doçura no coração. Pode ter certeza disso. Com toda a doçura do coração. Talvez você está aqui me ouvindo e o pecado destruiu a tua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus pode restaurar a tua vida. Creia nisso. Deus pode te dar uma alegria que não é a alegria que esse mundo te dá. E Jesus nos leva a uma segunda reflexão. Depois que ele diz da exigência de seguirmos a ele, ele mostra para a gente a alegria de uma vida dedicada a Cristo e o Evangelho. Nada me dá mais alegria do que servir ao Senhor. Nada nessa vida. Os 3 versículos seguintes, do 35 ao 37, o Senhor fala do resultado de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, segui-lo como discípulo, mas ele vai falar da alegria celestial da vida eterna na glória e na presença do Pai. Nós perdemos isso. Nós perdemos o anseio da alegria de um dia estarmos com o Senhor. Estamos tão preocupados com as coisas desse mundo que esquecemos das coisas espirituais, celestiais. Há uma frase que eu confesso aos irmãos, que eu pensei, repensei, mas coloquei aqui. Foi uma luta. É uma frase de um grande teólogo que o Senhor levou ele em 2018, chamado Grant Osborne. E ele, comentando sobre essa passagem, ele diz o seguinte: Jesus não deve ser apenas o primeiro lugar em seus corações. Jesus deve ser o único lugar em seus corações. Eu confesso que essa frase mexeu comigo. E eu fiquei de casa para lá e para cá. Digo, Deus, eu não vou colocar isso. Mas aí o Espírito Santo me disse, Dinster, compreenda isto. E eu compreendi o que o Senhor quer dizer através desse homem. Que quando Deus é o único lugar no seu coração, você é um pai melhor, você é uma esposa melhor, você é um filho melhor, você é um empregador melhor e um empregado melhor, você é um cristão melhor, porque tudo que você faz é para glorificar ao Senhor.
E aí Jesus faz uma pergunta, na verdade duas perguntas, muito sérias. Ele diz: que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E depois ele faz uma segunda pergunta logo após: que dará o homem em troca de sua alma? Parafraseando o que Jesus está dizendo aqui, é como se Jesus chegasse para nós e dissesse assim aos seus discípulos, né? A nós nesta noite: avaliem. Meçam, pense sobre se você quer viver essa realidade que eu vos estou te falando. Caso não, se você não estiver disposto a negar a si mesmo, a carregar a sua cruz e seguir-me, continue a sua vida sem mim. Continue a sua vida vivendo de qualquer modo, dizendo que me segue. Mas ele faz uma pergunta: mas o que você dará à sua alma? O que você dará pela sua alma? Nada. Pois a alma não é vendida num grande magazine. A alma não é vendida num site de internet de segurança, que a gente tem segurança. A alma não é vendida no Amazon, não é. A alma é uma criação de Deus e é eterna. Só que essa eternidade pode ser com o ser mais boníssimo que existe, mais maravilhoso e gracioso que existe, que é Deus. Mas essa eternidade também pode ser diante do castigo eterno, reservado a Satanás e seus demônios. Por isso que as palavras que Jesus fala aqui são muito sérias. Deixa eu dizer uma coisa, porque talvez eu estou fazendo vocês entenderem isto. A Bíblia não diz e nem nos ensina que nós não podemos ser felizes neste mundo. Não é isso. Nem estou ensinando isso. No primeiro sermão de Jesus, no Evangelho de Mateus, dos 5 sermões, conhecido como o Sermão da Montanha, ele começa o sermão dizendo: bem-aventurados. Está no presente. Bem-aventurados, vocês podem ser felizes agora sim, mas não segundo o padrão desse mundo, mas segundo a minha palavra, segundo o meu evangelho. O problema é que nós estamos querendo ser felizes segundo o padrão deste mundo. E aí eu posso dizer com você, com certeza, você não será feliz. Deixa eu simplificar isso com um personagem bíblico, para ficar ainda mais claro. Se alguém foi feliz, segundo os padrões do mundo, esse alguém deveria ter sido Salomão. Ele tinha tudo. E Salomão tentou encontrar a sua felicidade na bebida, na riqueza, no sucesso e no sexo. Ele escreve isso lá em Eclesiastes 2, de 1 a 10. Mas nada disso pôde satisfazer o anseio da sua alma, o vazio que havia em sua alma. E Salomão conclui dizendo que tudo isso é vaidade de vaidade, é tudo vaidade. E essa palavra no hebraico significa vazio. Nada disso pôde preencher o vazio que havia na alma de Salomão. Até que Salomão se voltou para Deus e descobriu que o verdadeiro sentido da vida é temer a Deus e fazer a sua vontade. Eu creio nisso. Citarei mais um grande teólogo chamado John Piper, que por 33 anos foi pastor da Igreja Batista. Ele ainda é vivo, um autor prolixo, escreve muita coisa boa. E John Piper diz: qual é a raiz mais profunda da sua alegria? O que Deus dá para você ou o que Deus é para você? E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Qual é a razão mais profunda da sua alegria? É o que Deus deu para você ou o que Ele significa para você? A nossa maior alegria é saber que estaremos na eternidade com Deus.
Nada é maior do que isso. É saber que um dia eu estarei com aquele que eu passei 24 anos da minha vida dizendo: te amo e te adoro. Que pena que não foi antes. A nossa maior alegria é saber que estaremos na eternidade com Deus, uma verdade escatológica. E a última reflexão para a gente caminhar, convergir para o final, é que todos nós estaremos um dia diante do tribunal de Deus. Todos nós. O justo para receber de Deus a salvação, porque ele foi lavado no sangue do Cordeiro. O ímpio para receber a condenação eterna. Jesus, no versículo 38, ele diz: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Se envergonhar de mim e das minhas palavras. A exigência do discipulado implica reconhecer Jesus e o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Será que em todas as áreas da nossa vida as pessoas sabem, reconhecem e veem Cristo em nós? Ter vergonha de Jesus é negar ao Senhor, é desprezar ao Senhor. Mas ele diz que aqueles que se envergonharem dele, quando ele vier, ele também se envergonhará destes. Aqueles que negaram a Jesus neste mundo, ou aqueles que dizem que estão com Jesus da boca para fora, porque os seus atos envergonham a Cristo todos os dias. Seus atos entristecem o Espírito Santo todos os dias, prestarão conta a ele no juízo. O verdadeiro discípulo de Deus, de Cristo, que nasceu de novo, que foi justificado, uma das coisas mais lindas que existe, é o direito que você tem agora de entrar na presença de Deus, porque você é justo, porque você creu na obra de Cristo, e ela te torna justo aos olhos de Deus. Que hoje é filho de Deus, apesar dessa cultura adúltera e pecadora que nos rodeia todos os dias, nós seremos fiéis até o fim. Nós seremos sal e luz nessa nação até o fim. E Jesus encerra com um texto, às vezes, bastante complicado, que é o capítulo 9, versículo 1, quando ele diz: em verdade vos digo que todos que aqui estão, aqueles que estavam ouvindo a Jesus, alguns hão que não provarão a morte sem que vejam a chegada do reino de Deus com poder. Alguns interpretam isso com o sentido de que a geração atual que estava ouvindo não passaria antes que Jesus voltasse. Mas essa geração passou e Jesus não veio. Mas não era isso que ele queria ensinar. O que Jesus estava ensinando é essa geração que o reino de Deus começa na fraqueza. Começou na fraqueza, na cruz, mas não terminaria desse modo. Não terminaria desse modo. Alguns discípulos iriam experimentar o sabor momentâneo da glória na transfiguração. Os seus discípulos veriam o poder e a ressurreição de Jesus. Os seus discípulos seriam capacitados da descida do Espírito em Atos. E através dessa capacitação, esta igreja se multiplicaria e cresceria em amor, serviço e influência no mundo. E chegando a essa igreja aqui, Oásis hoje, meu amado, pelo poder de Deus. 120 pessoas. A diferença é que ali estava Deus. Quero concluir essa mensagem dizendo para você que
que quando Jesus se revela a nós, e nós nos deparamos com esse ser magnífico, belíssimo, nós nos rendemos a Ele. Assim como foi com Paulo, um perseguidor da igreja. Mas quando ele contemplou a Cristo Jesus falando com ele, ele cai de joelhos ao chão e se rende a esse Senhor. Quando nós compreendemos esses dois aspectos, justamente negar a si mesmo e tomar a sua cruz, e buscamos viver essa realidade descrita por Jesus, isso indica que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. E precisamos formar outros discípulos de Cristo. Porque não é possível que numa cidade como a São Gonçalo, cheio de crente, essa cidade não muda. Porque muitos desses, a centralidade da vida deles está neles mesmos, mas não em Cristo. Para nós o reino de Deus começa com fraqueza assim. Começa com a nossa renúncia. De dizer a Deus, Deus, por mim eu nada posso. Reconheço que eu sou um pecador. E reconheço que Tu és o ser mais belo, mais santo do mundo. Então me perdoa, porque eu quero Te servir. Nós precisamos abandonar a nossa justiça própria e reconhecer que só existe um caminho que nos leva ao Pai. E esse caminho é Cristo Jesus. Eu queria agradecer a atenção da igreja enquanto eu ministrava essa palavra. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas nessa comunidade. Eu tenho certeza de que vocês crescerão muito. Porque aqui tem homens sérios. Porque aqui tem discípulos comprometidos com a palavra. Porque aqui tem pessoas que amam de verdade o Senhor. Que querem ver o reino de Deus crescer. Que querem colocar Deus acima de todas as coisas. E querem dizer a Ele, Senhor, a minha vida é sua. Faça dela o que o Senhor quiser. Eu não pertenço mais a mim. Eu sou do Senhor.